Bilionária abandonada transforma dor em força e expõe traição de casal em 5 passos sur. Clara, uma mulher que sempre teve tudo, fama, prestígio e uma carreira brilhante no mundo da moda. A vida de glamour que muitos apenas sonham era sua realidade. Em festas glamourosas, cercada por pessoas admiradoras, fez seu nome brilhar como uma estrela na Avenida Paulista. Mas tudo desmoronou em um instante, quando descobriu que seu marido, Rafael, a traía com Lucas, seu melhor amigo. O impacto foi como um soco no estômago. A traíra não só partiu seu coração, mas desnudou um mundo onde as aparências eram mais valiosas que relacionamentos genuínos. Sentada em sua varanda, Clara olhou para as luzes da cidade que nunca dorme. O coração pesava como se estivesse afundando em um abismo de solidão e desespero. Um mar de emoções a invadiu e, ao mesmo tempo, uma profunda sensação de desamparo. Lembrou-se dos sábados ensolarados na Bahia, do calor das mãos de sua avó afagando seu rosto e sussurrando sobre a importância das raízes e do amor verdadeiro. Aqueles momentos estavam tão distantes da superficialidade que cercava a sua nova vida. Determinada a não ser apenas mais uma história de fracasso, Clara decidiu que transformaria sua dor em força. Com um caderno em mãos, traçou um plano audacioso, 5 passos que poderiam levá-la à recuperação emocional. O primeiro passo era claro: reconectar-se com suas origens, buscar a essência de quem realmente era. O segundo, abrir-se a novas amizades que virassem as costas ao superficial. O terceiro passo estava ligado às suas paixões, redescobrir os talentos que foram ofuscados pela corrida incessante atrás do sucesso. Quarto, buscar um propósito maior, algo além do dinheiro. E, finalmente, fazer as pazes com o passado. Enquanto Clara se lançava neste processo de autoconhecimento, o medo e a insegurança a assombravam. A sociedade em que vivia tinha um jeito cruel de marcar quem falhava. E, em meio a isso, sentia a urgência de se levantar. Para isso, decidiu organizar um evento amoroso, um show de moda em homenagem à sua avó, com toda a renda revertida para um abrigo que acolhia mulheres vulneráveis. A ideia acendeu uma chama dentro dela, um desejo de utilizar sua plataforma para expor as injustiças que cercavam seu mundo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Cada preparação para o evento a levou mais fundo em suas emoções. Mas o que era para ser sua redenção se transformou em um campo de batalha emocional quando Lucas e Rafael apareceram, oferecendo apoio. A alegria e a dor colidiram. Clara sabia que tinha que se posicionar diante da multidão e declarar sua verdade. Nesse momento, o coração acelerado e a respiração ofegante a dominaram. Olhar nos olhos de quem a traiu era desafiador. E ali, no centro do palco, sob as luzes brilhantes, o que Clara realmente faria? O que ela diria? As palavras estavam na ponta da língua, mas a dúvida se esgueirava ao seu redor. Naquele instante, uma pergunta ecoou em sua mente. Como se reconectar verdadeira e completamente com a mulher que ela realmente era, em um mundo que parecia ter virado as costas para ela? O coração de Clara pulsava forte, como um tambor que anunciava uma tempestade que estava prestes a chegar. Cada olhar na plateia a fazia sentir-se exposta, vulnerável e ao mesmo tempo determinada. Se a vida lhe ensinara uma coisa, era que as quedas mais profundas poderiam ser a base para os voos mais altos. Com o microfone em mãos, ela respirou fundo. A luz quente refletia no seu vestido brilhante, mas seu espírito era o que realmente chamava atenção. Fazendo o possível para ignorar Rafael e Lucas na primeira fila, Clara buscou em sua memória aqueles sábados na Bahia. As cores vibrantes do céu, as risadas familiares, o amor sincero que a moldou. Eu não sou só uma bilionária, começou, sentindo a tensão na sala. Eu sou uma mulher que perdeu tudo e que agora está aqui para se reencontrar. Sua voz, forte e clara, fez os murmúrios esmorecerem.
Clara não queria parecer a vítima, mas uma sobrevivente pronta para falar sua verdade. Achei que a fama, o dinheiro e a aparência eram tudo, mas quando você é traída por quem mais confia, a realidade desmorona como um castelo de cartas. Silêncio, um silêncio que parecia conter a respiração de todos. Alguns na plateia trocavam olhares, outros pareciam tocar a própria dor em suas experiências. Clara soube que estava tocando fundo no coração de muitos que, assim como ela, também carregavam cicatrizes invisíveis. Estou aqui para transformar essa dor em algo maior, continuou, sentindo que cada palavra estava se tornando um grito de libertação. Este evento não é só um desfile de moda, hoje é a celebração da força feminina. O aplauso surgiu, tímido a princípio, mas logo se intensificou, preenchendo o salão com uma energia vibrante. No fundo, algo dentro de Clara começou a florescer novamente. Ela estava se reconectando, não com os fantasmas do passado, mas com a determinação de ser a voz de outras mulheres que sofreram traição, abuso e descaso. Ao olhar para Lucas e Rafael, viu não apenas os homens que tinham quebrado seu coração, mas lembrou-se da sua própria força que emergia. Era um momento de ruptura, mas também de renascimento. Ela não estava mais à mercê do que os outros pensavam ou faziam. Clara percebeu que sua vulnerabilidade era um testemunho poderoso. O show prosseguiu e as emoções flutuavam entre as passarelas. E as cílias da plateia, modelos vestindo criações inspiradas no amor, na resiliência e na liberdade. Clara sorriu para as mulheres que passavam. Seu plano de transformação começava a se concretizar. Mas, quando chegou o momento final, ela sabia que ainda não tinha terminado. Quando a luz se apagou e ficou apenas o foco de uma única lâmpada sobre ela, Clara teve uma ideia ousada. Dia após dia, ela lidou com a dor, mas agora tinha que confrontar a maior delas, a traição que nunca poderia ser apagada. O que diria a dois homens que assistiam o desabrochar da nova Clara? No instante em que levantou a mão para acenar, uma sensação súbita de medo a envolveu. O palco ainda não havia se calado. Sabia que precisava de coragem e que aquela não seria apenas uma despedida do passado, mas uma declaração de quem ela realmente era. Clara sentiu um frio na barriga. Haria isso apenas para ela, para mostrar que tinha a força de uma tempestade prestes a explodir, mas agora com uma direção clara. Rafael, Lucas, ela começou, a voz firme, mas com um toque de vulnerabilidade. Vocês precisam ouvir o que eu tenho a dizer. E assim, a plateia ficou numa expectativa palpável. O que viria a seguir mudaria tudo. Claro que não sabia, mas o futuro estava sendo moldado a partir daquele momento decisivo. A tensão na sala se intensificou. Clara sentiu o olhar dos presentes, alguns concentrados, outros ansiosos. Rafael e Lucas estavam paralisados, como se o tempo tivesse congelado ao redor deles. Era o momento que ela havia esperado, mas ao mesmo tempo temia. A voz quase falhou, mas com um esforço que exigiu todo o seu ser, ela se manteve firme. Foi difícil para mim, mais do que vocês podem imaginar, começou, as palavras pesadas como pedras. Vocês foram as pessoas que amei. Acreditava que éramos invencíveis, mas a traição que vivi fez com que eu percebesse que, por mais difícil que fosse, eu era a única responsável pela minha felicidade. O murmúrio que se seguiu foi misto de surpresa e reconhecimento. Cada pessoa na sala parecia estar ouvindo suas próprias dores enquanto Clara falava. O impacto foi como um choque coletivo. Ela sentiu que estava não apenas expondo os homens que a traíram, mas também reacendendo uma luz dentro de cada mulher presente. Eu poderia fazer um discurso de raiva e mágoa, mas ao invés disso, eu escolho liberar vocês e a mim. Essa é a verdadeira força. Vocês não têm poder sobre mim porque me tomaram algo que eu nunca deixei de ter, minha voz. Nesse instante, as lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto, mas eram lágrimas de alívio, não mais de dor. A plateia reagiu, muitas mulheres enxugando as próprias lágrimas. Clara viu solidariedade nos olhos delas. O momento ressoava como um chamado à ação, uma conexão profunda que não se limitava à sua história, mas ecoava as experiências de muitas. Hoje, eu não sou a mesma mulher que... Confio em vocês, continuou, e a voz firme tomou conta de seu ser. Eu sou uma mulher que se levantou, que se redescobriu em meio ao caos. Tudo o que eu quero é compartilhar essa força, que cada uma de nós possa se levantar depois de tudo que nos quebra.
E talvez, se vocês me permitirem, possam fazer parte dessa jornada de transformação, não como vítimas, mas como aliados. Um aplauso emergiu, desta vez poderoso e encorajador. A sala estava em chamas, não apenas pela luz quente, mas pela paixão que irradiava de Clara. Ela franziu o rosto, percorrendo o olhar pela plateia, e viu alguns sorrisos, outros semblantes pensativos. A mudança era palpável. Rafael parecia inquieto, mexendo a cabeça de um lado para o outro, como se estivesse processando o que acabara de ouvir. Lucas, por outro lado, tinha o olhar distante, refletindo confusão. Clara percebeu que aquilo alavancava um novo conflito. O que fazer a seguir com o pedido de desculpas que ela sabia que um deles se sentira compelido a fazer? Sei que essa não é uma conversa fácil, disse Clara, o coração batendo rápido. Talvez eu não tenha todas as respostas, mas o que quero é a verdade. Estou aqui para lidar com o que vier, e, se vocês puderem, se realmente se importam, façam isso agora, compartilhem o que têm a dizer. O silêncio tomou conta mais uma vez, mas desta vez era um silêncio diferente, uma pausa carregada de possibilidades. Clara esperou, respirando fundo, a expectativa crescendo como uma onda prestes a quebrar. E assim os olhares mudaram. Ela estava pronta para ouvir. Estaria pronta para enfrentar a verdade independentemente do que poderia vir a seguir. E, no fundo, sabia que aquele era o primeiro passo para a cura, não só para ela, mas potencialmente para todos. O que Rafael e Lucas diriam poderiam mudar o curso da história, e essa incerteza única deixava Clara inquieta, mas, ao mesmo tempo, cheia de determinação. Ela sorriu, apesar do medo. A tempestade estava apenas começando, e, quem sabe, a verdadeira transformação ainda estava por vir. Rafael respirou fundo, tomando uma posição que parecia prepará-lo para a batalha interna que travava. Os olhares pesados sobre ele pesavam mais do que a culpa, mais do que a vergonha. Clara podia quase ouvir seus pensamentos, misturados com a confusão e o arrependimento que refletiam seu olhar. Clara, ele começou, a voz hesitante. Eu não sei nem por onde começar. Quando tudo aconteceu, eu estava tão perdido. Um erro que eu desejo poder apagar. Eu nunca quis te fazer mal. Lucas o interrompeu, segurando o braço de Rafael com força. Isso não é sobre você, cara. Não dá para justificar nada. Clara, eu sinto muito. Eu nunca deveria ter deixado que isso acontecesse. Nossa amizade significava tudo para mim, e eu deixei tudo isso em segundo plano. As palavras de Lucas eram como um balde de água fria, desejando apagar a chama de Clara, mas, paradoxalmente, isso a aquecia. Ela percebeu que a tensão entre eles estava exposta e que, naquele instante, não eram apenas os erros do passado que estavam em jogo, mas o que viriam a construir dali para frente. Um pedido de desculpas não vai consertar o que vocês fizeram. Clara interveio, mantendo a voz firme. Minha dor não se apaga com palavras vazias. O que eu preciso é de ações, de compromisso em mudar. Se vocês realmente se importam, provem isso. Um torvelinho de pensamentos passava pela mente de Clara. Por um momento, uma sombra de dúvida assomou. E se ambos não conseguissem entregar o que prometiam? E se isso levasse a novos erros? Mas, será que conseguimos mudar? Lucas questionou, os olhos marejados começando a brilhar. É difícil, Clara. A gente se perde nas nossas inseguranças, na pressa do dia a dia. Não queríamos machucar você, mas a vida acontece. Não dá para voltar atrás sem ferir alguém. Clara sentiu o peso da tristeza nas palavras de Lucas, mas não queria se deixar levar por um mar de justificativas. É verdade, a vida acontece, mas hoje o que importa é como vamos lidar com isso. Não preciso de falas cobertas de arrependimento, mas de um compromisso verdadeiro. Vamos confrontar nosso passado para que ele não nos segure mais. O silêncio pairou enquanto as palavras de Clara ecoavam na sala. Cada uma delas era como uma semente plantada na mente de todos os presentes, sem saber ao certo quando e como brotariam. As emoções estavam expostas agora, e ela percebeu que, assim como em seu coração, algo começava a se transformar. Posso estar pronta para perdoar, completou Clara, mas isso exige coragem de todos nós. Rafael removeu o hidrogênio sua expressão, e a leveza da verdade parecia criar uma ponte entre eles.
Vamos fazer isso juntos, ele disse. Vamos trabalhar em um novo caminho que seja mais honesto, cada um com suas falhas, mas buscando um lugar onde possamos realmente nos entender. Um pacto de verdadeira amizade. Clara poderia sentir a sinceridade em suas palavras, mas o caminho parecia longo. Algumas mulheres em volta trocaram olhares e sorrisos encorajadores, outras ainda pareciam em dúvida, assim como ela. Não sabia se devia caminhar na direção da reconciliação ou preparar-se para novos desastres. Clara respirou fundo mais uma vez, acompanhando a luta interna de cada um dos presentes. Só o tempo vai nos dizer, disse, mas estamos apenas começando. E, enquanto o calor da sala se tornava um abrigo de esperanças díspares, Clara sentiu que meu próprio caminho tinha apenas começado a se revelar. Estava disposta a enfrentar a dor, mas agora precisava também da força que viria da consciência coletiva. E, quem sabe, murmurou, quase para si mesma, daqui a algum tempo possamos afetar a vida de outras pessoas com a nossa história. O que ela não sabia é que esse renascimento juntos traria à tona mais desafios do que ela podia imaginar. Um novo drama, uma nova revelação estava por vir. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao pronunciar aquelas últimas palavras. Era como se a sala tivesse se tornado um espaço compartilhado de tensão, onde todos estavam à espera de algo que mudaria suas vidas. Rafael e Lucas trocavam olhares que pareciam dizer mais do que suas bocas poderiam expressar. O peso das promessas pairava no ar, semelhante às nuvens carregadas que anunciavam uma tempestade. Vamos começar com o primeiro passo, Rafael sugeriu, rompendo o silêncio. A voz dele estava mais firme agora, como se tivesse encontrado uma nova determinação. O que podemos fazer a partir de hoje para reconquistar a sua confiança, Clara? Ela hesitou. Aquela não era uma decisão simples. Ao olhar para os rostos de Rafael e Lucas, ela percebeu que, por trás de seus erros, havia também uma vulnerabilidade que não podia ignorar. Acho que a primeira coisa é sermos completamente transparentes uns com os outros, ela respondeu. Nada de segredos. O que passou, passou, mas o que está por vir precisa ser construído em cima da honestidade. Os dois concordaram com a cabeça. Clara se sentiu um pouco mais segura. Eu quero que vocês compartilhem o que realmente sentem e que estejam prontos para entender as consequências dos seus atos. Pode ser doloroso, mas é preciso. Um silêncio respeitoso tomou conta do ambiente. Lucas respirou fundo e lentamente começou a falar. Eu sempre tive medo de não ser bom o suficiente. Quando tudo isso aconteceu, tenho que admitir que agi por impulso. Queria simplesmente ter alguém que me escutasse. Mas isso nunca deveria ter sido à custa da nossa amizade. Não queria que você me visse como um traidor, Rafael completou. Para mim, as coisas ficaram tão confusas. Eu achava que amava você, Clara, mas o que eu realmente queria era a sensação de estar amado. Eu deixei isso me guiar e não pensei nos danos que poderia causar. Agora eu sei que estou disposto a encarar o que vier e me redimir. O peso das palavras deles fez o coração de Clara acelerar. Havia ali um misto de arrependimento e esperança. Ao mesmo tempo, ela sabia que isso era só o começo de um caminho obscuro. E se vocês não forem capazes de mudar? E se essa dor que sentimos voltar? Como lidaremos com isso? Só poderemos saber quando estivermos lá, Lucas respondeu, olhando diretamente nos olhos dela. Suas palavras carregavam um peso, mas também uma fragilidade que ecoava um pedido de ajuda. Rafael não pareceu se abalar, mas a sombra de um passado doloroso ainda pairava sobre eles. Clara respirou fundo, criando coragem. Se vamos fazer isso, precisamos de uma estrutura. Que tal nos encontrarmos toda semana, para conversarmos sobre nossos progressos e o que nos incomoda? Um espaço seguro onde possamos ser honestos, sem medo de julgamento. Os dois concordaram novamente, e Clara sentiu que havia dado um passo valioso. Mas, no fundo, a insegurança ainda a acompanhava, como uma sombra. Ela se perguntou se estava pronta para expor suas fraquezas, e se, de fato, conseguiria confiar novamente neles. O ar ficou pesado enquanto cada um pensava no papel que teria em toda essa nova dinâmica. Clara sentiu que muitos desafios ainda estavam por vir, e uma parte dela se perguntava se tinha realmente força para seguir em frente. Algo dentro dela ainda clamava por respostas, um desejo de que os dias sombrios fossem deixados para trás. Mas o passado muitas vezes vinha à tona.
A tensão era palpável e, em meio à busca por redenção, surgiram novas questões. O que mais será revelado? Clara pensou. Mal sabia ela que segredos profundos, guardados a 7 chaves, estavam prestes a ser abalados. O que poderia mudar tudo novamente na relação deles? Clara acordou no dia seguinte com o coração agitado, como se o peso do compromisso feito ainda estivesse ecoando em sua mente. A luz do sol entrava pela janela, mas não conseguia iluminar sua preocupação. O dia prometia ser longo e desafiador, e ela sabia que as conversas agendadas com Rafael e Lucas iriam expor muitas verdades. No fundo, Clara desejava que eles pudessem se transformar, mas uma voz interior sussurrava que as feridas abertas ainda dificultavam as coisas. Enquanto se arrumava, Clara olhava seu reflexo no espelho, tentando transmitir coragem para si mesma. O que ela via não era só uma jovem desiludida, havia uma mulher que buscava reconstruir sua vida, um desejo de transformar a dor em força. Com um último olhar, ela decidiu, não iria deixar o medo guiá-la. Na tarde do encontro, sentou-se em um café com os olhos atentos à porta, sua ansiedade se espalhando pelo estômago. Quando Rafael e Lucas chegaram, o clima carregado no ar era quase palpável. O café estava cheio de barulhos alegres de conversas e risadas, mas com eles tudo parecia em câmera lenta. "Oi, Clara", Lucas disse, quebrando o silêncio. Ele parecia nervoso, os dedos entrelaçados sobre a mesa. Rafael apenas acenou, sua expressão séria, mas esperançosa. "Obrigada por virem", Clara começou, respirando fundo. "Vamos direto ao ponto. Vocês se comprometeram a serem honestos, e eu espero que isso aconteça hoje." Rafael se adiantou, seu olhar fixo no dela. "Eu sei que as coisas estão confusas entre nós, mas a verdade é que eu sinto que a nossa amizade vale a pena e gostaria de ir mais fundo. Há coisas que nunca contei." "Assim? Lembra daquela festa de aniversário? Eu estava tão inseguro, e você estava radiante, mas ao mesmo tempo eu percebi que Lucas estava mais do que interessado em você." A voz de Rafael falhou um pouco. "E eu me deixei levar. Foi a primeira vez que eu me senti vulnerável em relação a você. Isso não deveria ter acontecido." Lucas fechou os olhos, quase como se estivesse absorvendo um golpe. "Isso foi só o começo", ele disse, quase em um sussurro. "Quando percebi que estava gostando de você, Clara, foram dias de tormenta. Eu não sabia como lidar com isso. Era como se estivesse em um sonho de amor. Mas ao mesmo tempo eu estava só machucando tudo. E então as coisas aconteciam." "O que você quer dizer com as coisas?" Clara questionou. A voz firme, mas seu interior tremia. Lucas hesitou, um misto de raiva e culpa tomando conta dele. "A verdade é que, quando as noites começaram a ficar mais longas, eu procurava você em cada conversa. Eu queria entender, me fazer entender. Não consegui, porque eu peguei o caminho errado, me perdi." O olhar de Clara se intensificou, e durante um breve momento a revolta a envolveu. "E o que vão fazer agora? Como podem me convencer de que tudo isso era só uma fase?" Rafael olhou nos olhos de Clara, com uma sinceridade que quase a desarmou. "Vamos nos comprometer a não repetir os erros do passado. Eu não quero perder a Clara que conheci e admiro. A nossa união é mais forte do que esse erro. Vamos reconstruir isso com transparência." Um silêncio pesado se instalou entre eles. As palavras de Rafael ficaram ecoando na cabeça de Clara. Estrondos de seu próprio coração quase silenciaram as vozes alegres do café. "Mas e se eu não conseguir? E se eu não estiver preparada para isso?" O medo dela transparecia, deixando-a vazia. Nesse instante, o ar estava carregado de uma expectativa intensa. O futuro permanecia incerto, mas havia uma verdade inegável no ar. As sementes da transformação estavam sendo plantadas, mesmo que as raízes do passado insistissem em se entrelaçar. Ela se perguntou, em um vórtice de emoções, se tomassem outro caminho, poderiam realmente sair dessa escuridão? As palavras de Lucas pareciam se conectar a algo dentro dela, mas talvez apenas o tempo revelasse se a luz do entendimento seria finalmente possível. Há algo mais escondido, e Clara sentiu que a verdade sobre a amizade deles ainda estava longe de ser totalmente revelada. O que mais eles estavam escondendo? A tensão no ar era quase palpável. Clara sentia a pressão de cada segundo, como se o tempo estivesse parado apenas para elas três. O café, que antes parecia um lugar acolhedor, agora se tornava um cenário de revelações e decisões difíceis. Com cada respiração, a expectativa crescia,
e ela começou a entender que aquele era um threshold, um divisor de águas. Eu preciso saber a verdade, ela disse, com firmeza renovada. As palavras saíram rasas, mas com um peso que reverberou entre eles. Me digam tudo. Se vão abrir o jogo, que seja até o final. A expressão de Rafael escureceu. Ele olhou para Lucas e, como se procurasse um sinal de coragem, desviou o olhar de volta para Clara. Clara, isso é complicado. Complicado? Clara riu, mas não há alegria em sua risada. Complicado é me cercar de mentiras e suposições. Vocês me traíram em mais de uma ocasião, então agora é a hora de pararem com isso. Mais um silêncio se abateu sobre a mesa. Clara notou a tensão no corpo de Lucas. Ele estava pálido, parecendo uma sombra. Com certeza não esperava que a conversa tomasse essa direção. Eu só queria proteger você. Lucas finalmente soltou, suas palavras parecendo uma confissão. Estava com medo de que, se você soubesse, as coisas ficariam ainda mais complicadas entre nós. Queria que você fosse feliz, e a última coisa que eu queria era magoá-la. Por isso guardei os meus sentimentos. Esse é o problema, sempre um barco à deriva, sem saber se estamos navegando juntos ou apenas flutuando. As lágrimas começaram a brotar nos cantos dos olhos de Clara, mas ela se esforçou para não deixá-las cair. Qualquer verdade dói. O que me dói mais é a falta de confiança. Rafael se inclinou para a frente, encurtando a distância entre eles. E se a verdade for que nós também estamos perdidos? Eu não sei se posso lidar com a ideia de perder a Clara que sempre foi minha rocha. Uma parte de mim deseja que você nunca soubesse de nada disso. Ela hesitou. Miguel, seu melhor amigo de tempos de escola, sempre dizia para ela não se contentar com menos do que o que se merecia. E eu deveria ser a rocha de dois homens que não conseguem se entender? O olhar de Lucas se iluminou com um novo vislumbre de esperança. O que quer que eu faça, Clara, eu farei. Se preciso me afastar para que você encontre seu caminho, eu aceito. Algo no tom dele soou diferente, uma sinceridade que antes faltava. Clara ponderou. Isso ainda poderia ser um caminho, mas significava encarar não só a própria dor, mas a dor dos dois juntos enquanto na busca pela verdade. Clara queria saber, mas também se ferir mais? E se eu decidir que não quero nada disso, o que aconteceria em nossa amizade? A pergunta estava lá, mas Clara sentiu um frio na barriga, a ansiedade tomando conta. O silêncio a envolveu mais uma vez, deixando claro que a resposta poderia mudar tudo. Antes de alguém responder, o café parecia ter se tornado uma bolha isolada no mundo. Ela não queria que aquela situação se transformasse em um campo de batalha, mas seu coração e sua mente estavam em guerra. O que esses dois estavam realmente escondendo? A verdade era uma arma de dois gumes, e a coragem dela para enfrentá-la dependeria das respostas que ainda estavam por vir. E entre as vozes do café e o barulho da cidade lá fora, um pensamento pairou. Clara precisava decidir se esgueiraria para longe de uma amizade cheia de complicações ou se dar uma nova chance a algo que poderia acabar se tornando o amor verdadeiro que nunca havia vivido. Mas antes que as respostas pudessem chegar, seus celulares vibraram ao mesmo tempo. Uma mensagem de uma fonte desconhecida. Eu sei o que aconteceu na festa. É hora de vocês enfrentarem as consequências. O ar ao redor dela gelou. O que isso significava? Clara olhou para o celular. A mensagem que piscava na tela fez seu coração palpitar. Eu sei o que aconteceu na festa. O frio na barriga aumentou. Não podia acreditar que uma simples mensagem tinha o poder de transformar todo o seu mundo em uma bomba relógio prestes a explodir. A expressão de Rafael e Lucas foi um misto de confusão e receio. Os três estavam em um limbo, cercados por sentimentos não resolvidos e agora por uma ameaça externa. O que essa pessoa sabia? Seria algo que poderia destruir a frágil estrutura da amizade que ainda tentavam salvar? Quem pode ser? Lucas murmurou, quebrando o silêncio tenso. Sua voz estava quase imperceptível, mas Clara pôde sentir a tentativa de manter a calma. Não faço ideia, Clara respondeu, tentando manter o tom firme, mesmo que a incerteza tentasse dominá-la. Mas precisamos enfrentar isso, agora. O olhar de Rafael era de desespero misturado com um sinal claro de que sabia mais do que estava disposto a compartilhar. Clara respirou fundo e decidiu que era hora de ir direto ao ponto. Rafael,
você sabe de algo. O que está acontecendo? Ele hesitou, a luta interna estampada em seu rosto. Clara podia quase ver os pensamentos passando pelo rosto dele, uma tempestade de dúvidas e segredos. Então, finalmente, Rafael se lançou. A festa foi complicada. Havia mais coisas rolando do que você imagina. E talvez, só talvez, eu seja parte do problema. Clara sentiu um nó apertar no seu estômago. O que você quer dizer com isso? O que aconteceu? Rafael cerrou os punhos sobre a mesa, a tensão vazando de sua postura. Acho que alguém fez algo que não deveria ter feito, e isso pode estar ligado à mensagem que recebemos agora. Oi? Lucas interveio, claramente confuso. Como assim? O que alguém fez? Eu estava lá, Lucas, na festa, Rafael confessou, a voz se intensificando. Eu vi coisas, pude sentir a tensão entre vocês e eu não consegui ficar parado. Tomei algumas decisões erradas. Clara sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Aquele momento não era apenas sobre as mentiras deles. Agora, isso se tornava um enigma de ações e comportamentos de outros, uma cadeia de erros. Rafael, por favor, me diga o que aconteceu. Quem está ameaçando a gente? Eu não sei se posso te contar, ele disse, a hesitação voltando a marcar seus traços. A verdade pode machucar ainda mais, e, na boa, já está doendo demais. Eu não quero mais viver de suposições. Se eu não souber, o medo vai me consumir, Clara gritou, a frustração finalmente tomando conta. Está na hora de falarmos de tudo, Rafael, nossos detalhes, nossos segredos e, principalmente, disso que está nos ameaçando agora. Todos estavam no limite, e a verdade parecia mais pesada do que nunca. O café estava prestes a explodir. Rafael olhou para Lucas, como se estivesse buscando apoio, mas o olhar de Lucas também estava dividido entre medo e determinação. Um peso pairava sobre a mesa. Clara percebeu que a vida dela nunca mais seria a mesma depois daquelas revelações. E enquanto eles se encaravam, esperando por uma resposta, mais uma mensagem chegou. Se não falarem a verdade, todos saberão o que realmente aconteceu. Aquilo foi o suficiente para Clara sentir sua respiração falhar. Era como se uma sombra houvesse se instalado entre eles, ameaçando varrer tudo o que construíram. Sentimentos, amizades e esperanças podiam desmoronar a qualquer momento. Ela sempre foi forte, mas a força começava a se esvair. E se a verdade que buscava fosse insuportável? E se, ao invés de libertação, trouxesse apenas dor? No fundo, um pensamento a atormentava. Como lidar com o que estava por vir, quando a confiança já havia sido abalada tanto? Clara sabia que precisava decidir, não só sobre seu futuro, mas sobre a amizade que poderia se transformar em algo mais. E, naquele silêncio pesado, uma pergunta ecoou em sua mente. Será que a verdade realmente poderia salvá-los, ou estava destinada a separá-los ainda mais? Clara sentiu o peso da mensagem ecoar na mente enquanto estudava os rostos de Rafael e Lucas. Era como se uma máquina do tempo tivesse levado todos eles de volta àquela noite fatídica. O cheiro do álcool, a música alta e as risadas distantes ainda pareciam pairar no ar, mas agora estavam imersos em uma névoa de incertezas. A tensão se acumulava. Rafael estava com a mandíbula cerrada, o que a fazia pensar que ele carregava mais segredos do que a própria mensagem. Não seria fácil, mas ela precisava puxar a verdade para fora, antes que o medo a consumisse por completo. Olha, se estivermos realmente em perigo, temos que nos unir. Se estamos juntos, por que não podemos ser honestos? Clara disse, a determinação subindo pela sua espinha. E se a verdade arruína tudo? Rafael contra-atacou, sua voz tensa. Caso isso aconteça, pelo menos vamos saber no que estamos lidando. Eu prefiro a dor da verdade do que viver nessa escuridão, Clara afirmou, o fogo na sua voz surpreendendo até a ela mesma. Lucas olhou para os dois, seu olhar passando pela confusão e medo como se estivesse prestes a quebrar. Clara reconheceu em seu olhar um desejo genuíno de resolver a situação. Temos que conversar sobre o que houve na festa. Eu preciso saber se Rafael estava certo, Lucas disse, sua voz agora mais forte. Se alguém saiba algo que pode nos machucar, então é melhor lidarmos com isso agora. Um silêncio pesado caiu, e cada um deles parecia carregar o próprio fardo. O ambiente ao redor parecia sumir, enquanto suas palavras flutuavam no espaço entre eles.
Clara sabia que estava prestes a mergulhar em um território perigoso, mas havia uma necessidade premente de saber, de entender cada pequeno detalhe daquela noite. Quando falamos que a festa foi complicada, Clara começou, o que exatamente isso significa? Havia outras pessoas lá? O que exatamente vocês viram? Rafael respirou fundo, olhando para Lucas antes de finalmente se soltar. Tinha mais do que álcool e música. Tinha brigas, discussões, e eu vi você e Lucas, vi vocês se afastando, como se soubessem que algo estava prestes a acontecer. Logo, Clara sentiu um frio na barriga. E o que mais aconteceu? Olha, eu vi uma pessoa que não deveria estar lá, Rafael disse, quase que hesitante. Um amigo meu, Bruno. Ele estava tentando filmar algumas coisas que rolaram, talvez para se divertir, mas não eram só coisas normais de festa. Ele pegou alguns momentos que poderiam comprometer todo mundo. Agora, a raiva misturava-se com a preocupação. "E você não fez nada?" perguntou Clara, sua voz tremendo. "Eu tentei, mas ele estava bêbado e descontrolado. Eu temi que, se eu interferisse, a situação piorasse." Rafael disse, o arrependimento estampado em seu discurso. "E eu soube que, se ele tivesse algo que pudesse usar contra vocês, era a hora de agir." "Então essa pessoa, esse Bruno, é quem está me ameaçando?" Clara perguntou, o medo virando um nó apertado em seu peito. "Sim. Além disso, ele não parece estar sozinho. O clima estava pesado e a gente não sabia dizer o que podia acontecer a qualquer momento", Rafael confessou. Lucas, que ouvia tudo em silêncio, finalmente se virou para Clara, buscando uma conexão, um sinal de que estavam juntos nessa. O olhar dele trazia uma mistura de calma e inquietação, como um porto seguro em meio ao mar revolto. "Temos que agir rápido, Clara. Precisamos descobrir se temos alguma outra informação sobre isso antes que seja tarde demais", Lucas sugeriu. O frio na barriga de Clara agora pulsava como um tambor, uma batida alarmante que parecia sinalizar uma corrida contra o tempo. Eles estavam em perigo e tudo dependia do próximo passo. "Vamos nos encontrar amanhã", Clara decidiu, a determinação voltando a tomar conta dela. "Precisamos nos preparar para o que vem por aí. E antes de mais nada, eu quero saber mais sobre Bruno. Que tipo de pessoa ele realmente é?" Mas à medida que o plano se formava, mais uma mensagem pipocou no celular de Clara, fazendo seu coração disparar. "Não pense que podem escapar. O que aconteceu foi apenas o começo." A sensação de que tudo estava desmoronando novamente tomou conta dela. Clara olhou para Rafael e Lucas, sabendo que agora não havia como voltar atrás. O jogo estava apenas começando, e as cartas estavam prestes a ser reveladas. Clara sentiu o peso das mensagens e das revelações, como se uma tempestade prestes a estourar estivesse se formando ao seu redor. A conversa que tinha começado como um passo em direção à cura virou um labirinto de incertezas. Entre olhares apreensivos e silêncios pesados, ela percebeu que aquele era o momento decisivo. A vida dela, as amizades e o futuro estavam em jogo. Na manhã seguinte, Clara acordou com um misto de ansiedade e determinação. O dia prometia ser tenso, mas a urgência de enfrentar Bruno e a situação que se desenrolava era inegável. Olhou para o espelho e, pela primeira vez desde a traição, viu uma mulher forte que estava disposta a lutar pela verdade. Com um plano na mente, decidiu que não deixaria que o medo a paralisasse. Ao encontrar Rafael e Lucas no café, a tensão era palpável. "Precisamos ser rápidos e eficazes", Clara disse logo, pegando a liderança da conversa. "Precisamos nos reunir com Bruno hoje. Ele deve ter algo que nos ajude a entender de onde essa ameaça vem." "E se ele não estiver disposto a conversar?" Lucas questionou, seu olhar ansioso refletindo a preocupação que havia em seu coração. "Então, precisaremos convencê-lo", Clara respondeu firme. "Temos que deixar claro que não temos medo de enfrentar a verdade, mas precisamos que ele colabore. Não podemos permitir que isso continue nos controlando." Rafael e Lucas concordaram e juntos formaram um pequeno plano. Maria, uma amiga comum, poderia ajudá-los a encontrar Bruno, já que ele costumava frequentar os mesmos círculos. Clara se sentia nervosa, mas a determinação de enfrentar a verdade superava qualquer hesitação. As horas que se seguiram foram tensas, mas o trio se manteve unido. Juntos, eles iam além das suas inseguranças e, por meio de conversas abertas, começaram a construir confiança novamente, um fio de esperança em meio ao caos. Quando finalmente se reuniram com Bruno, o clima era hostil.
O rapaz parecia saber que o trio estava atrás dele, e seus olhos brilhavam com um misto de desdenho e diversão. Então, vocês 4 estão pensando em me confrontar? Bruno provocou, descrente. Precisamos conversar sobre a festa. Clara começou, a voz firme mas controlada. Está claro que você teve um papel nela, e gostaríamos de saber qual a sua intenção. Bruno deu uma risada, escarninha, como se tivesse em mãos o melhor segredo do mundo. Minhas intenções? Vamos apenas dizer que a vida é divertida quando se tem um pouco de drama. Clara sentiu uma onda de indignação, mas manteve a compostura. Se você tem alguma gravação, precisamos que você nos mostre. Não podemos permitir que isso atrapalhe nossas vidas por mais tempo. E o que vocês vão me dar em troca? Bruno retorquiu, com um sorriso malicioso nos lábios. Você sabe que isso é errado. Rafael interveio, sua voz tomada pela seriedade. Estamos todos enfrentando as consequências desse erro. Acha que se comportar assim vai te fazer passar impune? Pense bem. Bruno hesitou, a expressão dele mudando levemente, como se estivesse avaliando os 3. Olha, eu estou jogando. Se não estão prontos para o jogo, podem sair. Era a oportunidade. Clara respirou fundo e enfatizou. Vamos parar com essa brincadeira. A verdade não deve ser monetizada, e você sabe disso. Estamos tentando acabar com isso de forma transparente. No fundo, Clara desejava que ele pudesse entender o que estava em jogo. Esta não era apenas uma questão sobre traições, mas sobre a força que poderiam encontrar juntos ao enfrentarem os problemas realmente de frente. Pouco a pouco, o tom de Bruno começou a mudar. O desprezo foi substituído por desinteresse, e o sorriso se apagou. Ele parecia perceber que não tinha mais poder. Tudo bem, vou mostrar a gravação, mas depois vocês me devem um favor. Algo que não posso dizer agora. Clara trocou olhares com Rafael e Lucas, medindo a tensão que pairava entre eles, mas não havia outra escolha. O que estava em jogo era mais importante. Faça isso, e nós iremos pensar no seu pedido. Enquanto Bruno puxava as imagens do celular, uma espécie de alívio tomou conta de Clara. Se eles conseguissem a prova e terminassem com aquelas ameaças, estariam ao menos um passo mais perto de se libertar do passado e dos fantasmas que os assombravam. As gravações começaram a passar, e Clara presenciou as cenas que desnudavam a verdade. Nela estavam claras as interações e os momentos crucialmente comprometidos. Uma onda de emoções tomou conta ao revisitar a dor de sua traição, mas agora havia uma nova força. Ao lado de Rafael e Lucas, eles estavam criando suas próprias narrativas de verdade. Ao final da exibição, Bruno soltou um suspiro. Então, o que vão fazer com isso? Nós faremos a coisa certa, Clara disse, a certeza em sua voz fazendo ecoar a transformação. E você também precisa se decidir. Guardar essa informação como uma arma não é o caminho certo. O silêncio pairou, e finalmente Bruno assentiu. Tenham cuidado então. Mas não se esqueçam, o passado nunca morre. Como se fossem palavras de advertência, Clara sentiu um arrepio. Mas uma nova chama dentro dela queria enfrentar o que estava por vir. Não permitiriam mais que o passado definisse suas vidas. Com a gravação em mãos, Clara, Rafael e Lucas deixaram o encontro com um novo sentimento de determinação. A luta ainda não tinha terminado, mas agora estavam prontos para enfrentar não só Bruno, mas as feridas que ainda precisavam sarar em suas próprias vidas. Naquela noite de temporais e tempestades, Clara sentiu que as primeiras luzes da aurora começavam a despontar. Ao olhar para Rafael e Lucas, viu em seus rostos o eco da mesma determinação que ressoava dentro dela. Eles eram mais do que apenas amigos. Com coragem e vulnerabilidade, estavam se ajudando a curar. O caminho à frente ainda era cheio de desafios, e mesmo que o futuro fosse incerto, a esperança agora era uma sombra constante, iluminando o caminho. E assim, enquanto enfrentavam a tempestade juntos, Clara sabia que a verdadeira força parecia nascer não da ausência de dor, mas do aprendizado que vinha dela. E a viagem de autoconhecimento estava de fato apenas começando. Agora é hora de você se juntar a essa jornada. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer parte dessa comunidade crescente. Comente suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.
Apenas verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.